Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e preparei esta aula de Ciências Humanas e da Natureza para os alunos dos segundos anos. Vamos lá? Nesta aula, vamos relembrar o assunto estudado na semana passada sobre campo e cidade. Acompanhem a leitura. Zona urbana, a cidade. As cidades surgem da reunião de moradias e comércios distribuídos em ruas, avenidas e praças. Para facilitar a localização, as ruas, avenidas e praças possuem nomes diferentes e as casas e os estabelecimentos recebem um número para identificação. Todas as cidades possuem um centro comercial, que quase sempre é a parte mais movimentada da cidade. No centro de algumas cidades ficam a igreja matriz, bancos, restaurantes, shoppings, museus, praças com nomes de famosos e etc. Geralmente, as casas, os prédios e os comércios, em geral, eles são construídos bem juntos uns dos outros e não há muitos terrenos vazios. Nas ruas das grandes cidades podem ver grande movimentação de pessoas, de ônibus, carros e caminhões. Também possui metrôs e trens, diferente de cidades menores, que o movimento é menor. Zona rural, o campo. No campo, as moradias são construídas distantes umas das outras, podendo ser vistas ao passar pelas estradas, quando se nota grandes extensões de terrenos com plantações, animais pastando e, por vezes, trechos de florestas. Na zona rural, muitas das chácaras, sítios e fazendas usam placas com nomes da propriedade para serem de fácil localização. Muitos destes moradores consomem alimentos que eles mesmos produzem e outros tipos de mercadorias que necessitam costumam ir a pequenos comércios em vilarejos próximos das propriedades, ou então se locomovem até as pequenas e grandes cidades para fazerem compras e se abastecerem por um longo período. Hoje em dia, com as modernizações dos meios de comunicações, usam a internet para fazerem suas compras e recebem tudo na própria moradia. Agora chegou a hora de você realizar a atividade no caderno. Essa é a atividade da quinta-feira, 17 de nove de 2020. Bom, você já relembrou como é o ritmo de vida das pessoas no campo e na cidade. E em ambos os lugares, as pessoas precisam saber se identificar. Então, nesta atividade, você vai preencher dados pessoais. Você vai escrever o seu nome e onde você vive, preenchendo igual está na atividade. Eu vivo na cidade, tananana, no estado, tananana, moro na rua. Aí você vai escrever o nome da sua rua ou da avenida e preencher com o número. E depois você irá responder a uma pergunta. Você mora perto ou longe da cidade? Então, nesta pergunta, você deve pensar se a sua casa ela fica bem perto da cidade ou se ela fica longe. E para saber, você tem que lembrar o que tem na cidade, quais são as coisas que são construídas que fazem com que seja uma cidade, tá bom? Agora você deverá fazer as atividades no caderno, que é da sexta-feira, dia 19 de nove de 2020, que vai falar sobre zona urbana ou rural. Exercício 1. Coloque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Então, você deverá acompanhar a leitura das frases que eu farei e, em seguida, deverá identificar se é uma frase verdadeira ou se ela é falsa. Se for uma frase verdadeira, dentro do parênteses, você vai colocar a letrinha V. Se você achar que é uma frase falsa, você deverá escrever dentro do parênteses a letrinha
F de falso, tá bom? Então vamos lá. Acompanhe a leitura das frases. A zona urbana é formada pelo centro da cidade e os bairros. Na zona rural, uma casa fica distante da outra. Na zona rural tem grandes lojas. Eu estudo na zona rural. Os alimentos naturais, como as frutas, verduras e legumes, vêm da zona urbana. Na zona rural, o ar é poluído. Na zona urbana, tem muita movimentação e trânsito. Então, se for preciso, acompanhe novamente a leitura destas frases e, assim que você souber a resposta, você escreve no parênteses V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Vamos continuar. Este é o exercício número 2. Reescreva as frases falsas do exercício anterior, fazendo-as ficarem verdadeiras. Vou dar um exemplo de como seria. Faz de conta que no exercício 1 tivesse a frase: no campo vivem muitas pessoas. Esta seria uma frase verdadeira ou falsa? Isso mesmo, esta seria uma frase falsa. Então, para tornar esta frase em verdadeira, você deverá escrever: no campo vivem poucas pessoas. Certo? Então, agora você vai voltar lá no exercício número 1, vai verificar todas as frases que são falsas e aqui neste exercício 2, você irá reescrever, colocando todas elas como verdadeiras. Vamos lá? Exercício 3. Responda. Como são chamados os produtos que aproveitamos diretamente da natureza? Então, você vai pensar, os produtos que nós pegamos diretamente da natureza, fazemos consumos, conseguimos utilizar de alguma maneira, como que eles são chamados? Item B. Como são chamados os produtos que saem das fábricas? Esses produtos, você deve lembrar que as matérias-primas que foram retiradas lá do campo, foram levadas para as indústrias, para essas fábricas. Quando elas saem de lá, esses produtos eles são chamados do quê? Exercício 4. Coloque 1 nos produtos naturais e 2 nos produtos industrializados. A seguir, tem uma lista de produtos. Acompanhe: goiaba, carro, grão de trigo, goiabada, mesa, biscoito, manteiga, macarrão e cenoura. Você deverá pensar se este produto ele é natural ou se ele já é um produto industrializado. E na frente de cada palavrinha, você deverá colocar o número 1 para produtos naturais e o número 2 para os produtos industrializados. A nossa aula desta semana acabou. Até a próxima aula, crianças!